pessoal. É difícil até meu tema agora, que é fair play financeiro, compliance, Profut, né, que não é um tema que gera tantas discussões apaixonantes e que trazem engajamento, como é a questão das ações afirmativas, e até menos polêmica também, né, porque por mais que sejam ações importantes e que todos reconheçamos como o Bahia vem se portando bem, sendo reconhecido pelo mercado por isso, há essas questões controversas que o Thiago falou e que geram alguns debates, mas acho que gestão a gente vai concordar na maioria das coisas, porque hoje, felizmente, pelo menos aqui no Bahia, as pessoas veem como é fundamental nós termos uma gestão profissional, nós temos uma governança corporativa, nós temos respeito às normas. E ainda para terminar, eu tenho 20 minutos para falar de 3 coisas absurdamente grandes, que é o fair play financeiro, o compliance e o Profut. Então, na verdade, aqui eu vou tentar fazer um apanhado de gestão mesmo, do que é que a gente vive lá no clube, do que é que do momento do futebol brasileiro, e depois a gente bate um papo com as perguntas e respostas sobre essas questões. Vou começar por compliance, que é uma expressão americanizada, né? Que quando você fala, que diabo é compliance? Né? Compliance, a tradução mais básica, que a gente acha conformidade, que é, basicamente, nós seguimos as regras estabelecidas para o negócio que nós estamos inseridos. Né? No caso da gente no Bahia, a gente tem o estatuto, a gente tem os regimentos internos, nós temos o Profut, que, na verdade, é a Lei de Responsabilidade Fiscal no Esporte. Né? E eu queria até trazer uns vídeos que eu já assisti sobre esse tema, só que aí, vídeos são 2, 3, 5 minutos, e a gente acaba perdendo mais tempo ainda. Eu vou tentar resumir aqui para vocês. Uma situação que eu participei num evento, que tinha alguns dirigentes de clubes, e um presidente, eu não me recordo agora se foi do Palmeiras ou do Grêmio, falando sobre compliance e sobre conformidade, sobre protocolos, processos. Ele contou que num dia ele estava viajando, foi ao Rio de Janeiro, para resolver coisas do clube, e que foi jantar, e que, naturalmente, depois de jantar, pediu a conta, pediu o recibo para ser reembolsado pelo clube por seus gastos. Isso é a coisa mais natural, qualquer um que trabalha na iniciativa privada sabe que quando você viaja, trabalha e tem gastos de alimentação, transporte, etc., você é reembolsado, né? Só que causou surpresa e choque para a maioria das pessoas, para a maioria das pessoas que trabalham com futebol, o presidente da instituição ter esse cuidado, porque normalmente, nos clubes, nós não temos presidente, nós não temos gestores, nós temos mandatários no sentido ruim da palavra. Né? Nós temos pessoas que simplesmente passam as ordens, são reembolsadas, tenham feito gastos ou não, e a gente sabe bem disso na história do Bahia. Né? E o simples fato de um presidente pedir um recibo de um gasto que fez a trabalho pelo clube, causou uma comoção, dizendo, meu Deus, que coisa, os respeitos aos procedimentos, né, o respeito às normas internas do clube, o respeito ao dinheiro do clube. Então, essa é a realidade que a gente vive hoje no futebol brasileiro. Uma coisa simples, que eu diria até que é uma coisa de educação doméstica, causa surpresa para a maioria das pessoas que vivem esse meio do futebol. E quando a gente fala de compliance no Bahia, a gente tem nossos estatutos, nós temos nossas necessidades de atendimento às normas estatutárias, de criação de regimento, de apresentação de contas. Né? E isso tudo o Bahia vem fazendo até além. Nós temos nosso site, nossa parte de transparência. Né? E quando a gente vai comparar o Bahia aos outros clubes, aí que entra a grande questão, que entra o nosso inconformismo com a postura dos outros clubes. Por quê? Porque a gente vê que a disputa não é justa. E não é justa porque o Flamengo tem mais cota de TV, o Palmeiras tem patrocinador que dá muito dinheiro. Gente, o que cada clube arrecada dentro de suas propriedades é mérito ou demérito do clube. Claro que alguns têm uma dificuldade e outros umas facilidades maiores, até dependendo do mercado onde ele está inserido, mas o grande fator que causa desequilíbrio e desequilíbrio injusto é a má gestão. É o que eu chamo de doping financeiro. Com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte, que trouxe o Profut, uma série de benefícios e obrigações para os clubes de futebol, a gente esperava que os clubes fossem respeitar aquilo e fossem ter gestões mais sérias. Por exemplo, o que é o fair play financeiro hoje? Né? Eu assisti um vídeo, quando eu estava pesquisando sobre fair play,
E aí tinha dirigentes conhecidíssimos do futebol brasileiro, que trabalham na parte de futebol, que trabalham na parte de marketing, que trabalham na parte organizacional. E eles falavam que era importante a gente trazer esse instituto para o Brasil, para profissionalizar gestões, mas que tinha que ser feito com cuidado, porque a cultura do Brasil é diferente, a gente não pode fazer as mudanças de forma muito brusca. Um discurso muito atual. E aí, quando eu terminei de ver o vídeo, eu vi que ele era de 2012. Então, a gente tem quase uma década tentando evoluir. Graças a Deus, o Bahia já vem evoluindo, alguns outros clubes também, mas enquanto país, enquanto organização global, isso não acontece de forma sistêmica. Isso vem acontecendo de forma pontual, a depender do clube, que vislumbrou a necessidade de mudança. Mas o Profut trouxe regras, sim. O Profut diz, olha, para os clubes competirem, eles têm que estar adimplentes, têm que pagar os salários, têm que pagar os impostos e têm que comprovar isso com as certidões. Os clubes só podem investir no futebol 80% do orçamento. Os clubes não podem ter déficit superior a 10%. E agora, já depois de um determinado tempo, nem déficit vai poder ter. Bacana, várias regras. Foi estabelecida a APFUT, que é a agência que faz o controle disso tudo. Mas eu pergunto, e aí? Porque todo dia a gente vê notícias de clubes que não cumprem nada disso, né? E aí tem um compilado de notícias já que eu venho guardando para esse tipo de evento de apresentação, que eu não trouxe aqui porque senão ia ficar meio maçante e o tempo que a gente tem é curto, mas tem num dia, literalmente num dia, uma notícia do Globoesporte.com falando dos atrasos de salário do Fluminense e no dia seguinte um vídeo de anúncio de Paulo Henrique Ganso. No dia, o Vasco teve teve a energia cortada em São Januário. 2 dias depois, anunciou a contratação de Cleiton, atacante que passou aqui pelo nosso clube. Então, assim, o que é que acontece? Como é que a gente compete dessa forma? Quando as pessoas, principalmente do Eixo Rio-São Paulo, falam de fair play financeiro, muitas vezes eles estão pensando em teto salarial, em questões de equiparação organizacional, mas o básico não é olhar para o topo da tabela, onde todo mundo está ganhando muito dinheiro. É você olhar para o meio da tabela financeira, porque a gente está nesse meio aí. Hoje a gente saiu do topo do último grupo, para ir para o final do segundo grupo. A gente está no meio da tabela financeira do futebol brasileiro. E aí, quando você chega nesse meio da tabela, a gente está lá junto com o Vasco, com o Fluminense, com o Botafogo, que são times que têm orçamentos maiores que o nosso. Orçamento não necessariamente é capacidade de investimento. Mas o que é que acontece? O Bahia monta o seu elenco, faz uma folha de pagamento de, digamos, 4 milhões de reais. E a gente paga. E sua para pagar. O pessoal aqui sabe bem. É difícil, mas não teve, uma vez esse ano, e nos últimos anos todos, que a gente passou sem receber nosso salário até o dia 5 do mês. Não teve. Só que isso, meus amigos, é um suor. É um trabalho danado. É um trabalho porque nosso fluxo de caixa não é regular, é um trabalho porque a TV aperta para conseguir fazer melhores acordos com a gente e dificulta os pagamentos, cria novas situações negociais, enfim, mas a gente paga. A gente paga os salários em dia, a gente cumpre nossas obrigações e a gente tem muito orgulho disso. É uma coisa que deveria ser simples, uma coisa que deveria ser básica, mas infelizmente ainda não é no futebol. Mas aí a gente monta nossa folha de 4 milhões de reais. E o Vasco monta de 6, o Fluminense monta de 8 e não paga. Futebol é uma competição financeira. Em tese, o time que tem uma folha maior, ele tem uma capacidade técnica de desenvolver no campo melhor. E aí eu pergunto, é justo que o Vasco, o Fluminense, o Botafogo, o Cruzeiro agora, consigam montar elencos tecnicamente, ao menos em tese, superiores ao nosso, sem pagar por isso? E ninguém faz nada? Ninguém faz nada. A imprensa e os formadores de opinião, na minha concepção, têm muito culpa nesse cartório. Por quê? Porque nós vemos cotidianamente dirigentes dando entrevistas dizendo, não, efetivamente, os atletas fizeram um protesto, não foram treinar hoje, a gente está resolvendo essa situação, 2 meses de salários atrasados. E aí ninguém pergunta, senhor diretor, o senhor não tem receio do clube perder pontos, não? O senhor não tem medo do clube ser excluído do Profut? Ninguém pergunta, ninguém provoca. E essa responsabilidade, hoje em dia, é de todos. E todos que estamos aqui, por quê? Porque antigamente a comunicação era uma via de mão única.
A imprensa dava o conteúdo para a gente. Só que hoje, com o advento de rede social, internet, a comunicação é interativa. Então, muitas vezes, o público gera a demanda de conteúdo e força as perguntas. Então, nós temos a responsabilidade de provocar e dizer, vem cá, vocês não vão questionar, não? Essa imprensa não é o quê? É amiguinha da diretoria? E a gente viveu isso muito aqui no Bahia, né? Não há essa visão, essa necessidade, esse senso de urgência, de mudança. E é necessário haver essa mudança. Porque enquanto a gente tratar como normal, vai continuar dessa forma. E tem uma questão que é ainda mais agravante, que é, para haver a denúncia, principalmente por falta de pagamento, o próprio atleta precisa denunciar o clube. O atleta ou o sindicato. E, até hoje, nós não temos notícias de uma punição efetiva para o clube que atrasou o salário e foi denunciado. Aconteceram 2 casos, até hoje. 2. O Santa Cruz e o Sport. O Figueirense ainda não. Ainda não foi punido esportivamente por isso. Espero que seja. Mas o que é que acontece? O Santa Cruz e o Sport, ambos foram rebaixados e foram denunciados. Só que, pela tramitação, ou seja lá por motivo que foi, foram punidos de fato. Perderam pontos no campeonato, vocês sabiam disso? Só que já tinha sido rebaixado. Qual o impacto real disso? Qual a mensagem que isso leva para a sociedade, para os diretores, para os torcedores? Nenhum. E ainda teve pior. No caso do Sport, por algum absurdo jurídico que eu até hoje não entendi, Gabriel, que foi revelado aqui no Bahia, vocês lembram, o meia, que já foi no Flamengo, foi Gabriel que denunciou o Sport. Gabriel foi suspenso pelo STJD por uma questão procedimental no processo, de não ter pago algumas custas, ele foi punido. Pelo próprio fato da denúncia que ele promoveu contra o Sport, Clube do Recife. Qual a mensagem que isso passa? Pode até não ter sido a intenção, mas a mensagem é: o jogador fez a denúncia e tomou punição. Então, as mensagens que isso transmite, as mudanças que a gente vê tentando serem construídas no futebol nesse sentido, são muito preocupantes. A questão agora, por exemplo, do clube empresa, que é um tema altamente relevante e palpitante, a gente vê um projeto que é um absurdo, o projeto, o que está em pauta agora de Pedro Paulo. Tem uma série de situações complicadíssimas, né? Mudança de regime tributário, retirada dos direitos trabalhistas dos atletas, uma série de elementos que estão sendo construídos de uma forma abrupta para tentar passar o projeto no Congresso, né? Por causa da eventual reforma que vem por aí. Né? E não se constrói a coisa coletivamente, como a gente vem falando que é importante construir. E aí o que é que acontece? Os presidentes vão à CBF, alguns representantes de clube vão a Brasília, e aí tenta-se equacionar uma situação que não é feita de modo planejado. E é por essa falta de planejamento estrutural, de você parar e dizer, olha, gente, vamos tratar aqui da gestão do esporte brasileiro. Tem uma lei geral do esporte que está tramitando há séculos e não sai. Né? Tem o Profut, que foi estabelecido, e quando foi estabelecido, eu tive a oportunidade de participar em algumas reuniões em Brasília, e o pessoal já falava, antes da aprovação do Profut, em Profut 2. Então, é muito comum que os dirigentes não se preocupem de fato com essa legislação. Eles aderem ao Profut, conseguem certidões, conseguem patrocínio, conseguem verba incentivada e param de cumprir. Isso decorre muito por irresponsabilidade dos dirigentes que sabem, não, daqui a 3 anos eu não estou mais aqui, quem entrar que se vire. Felizmente, essa visão vem mudando, principalmente dentro do Esporte Clube Bahia, dentro da torcida, há uma conscientização. Né? As pessoas já percebem que não adianta a gente colocar o carro à frente dos bois, a gente querer dar um passo maior que a perna. Né? Claro que sempre tem alguém, poxa, podia ter investido mais aqui ou ali, mas as pessoas entendem a necessidade de responsabilidade do clube. Né? O fato hoje da gente ter a credibilidade no mercado é fundamental para a gente ter um time vencedor em campo, isso vocês não tenham dúvida. Né? Porque, claro, a gente veste a camisa do Bahia principalmente por causa do time. Alguns já estão vestindo hoje também pelo que o Bahia vem representando além do time. Mas se não houver uma gestão séria, técnica, com profissionalização, com metas internas, buscando ter sempre uma maior eficiência, que a gente tem uma equipe administrativa muito boa, né? A gente não consegue fazer todo esse esforço se reverter no campo. E sem a reversão no campo,
não tenho dúvidas que essa mídia toda que a gente tem hoje, no Brasil, não estaria acontecendo. Se o time do Bahia não estivesse bem em campo, não iam estar falando tanto da gestão do Bahia, não iam estar falando tanto das ações sociais que o Bahia promove. Por quê? Porque o noticiário do futebol ainda e é natural que seja, muito vinculado ao que acontece no campo. O Bahia hoje é o 7º colocado no Campeonato Brasileiro, empatado com o 6º. Aí as pessoas começam a olhar, pô, que estranho. Um time do Nordeste, que até outro dia estava na Série C, está fazendo uma campanha consistente, está fazendo campanhas sociais, está sendo uma referência de gestão já há algum tempo. Jogador que estava no eixo Rio São Paulo está deixando de estar lá para ir para o Bahia. Por que isso? E aí começam a olhar efetivamente e ver que tem coisa boa sendo feita aqui. Mas, não se engane não, sem coitadismo, isso ainda é muito longe de um reconhecimento real. Na semana passada, ou foi retrasada, eu estava no Brasil Futebol Expo, que foi o maior evento de futebol da América Latina. Um evento muito bacana, o Bahia estava representado, teve seu stand, muito movimentado, fizemos vários contatos. Mas nos cursos que foram ministrados, não me lembro de representantes do Nordeste falando nos cursos. E conteúdo a gente tem demais, né? Por exemplo, quem no Brasil poderia falar sobre distribuição de material esportivo hoje com uma capacidade maior do que a Esquadrão? Não sei, né? Quem poderia falar de democratização nos clubes, que é o tema que está em pauta? Gente, saiu uma matéria de 5 minutos no Fantástico sobre o Cruzeiro, tem 1 mês e meio. Eu fiquei abismado quando aquilo aconteceu, não pelo conteúdo, porque nós somos torcedores do Bahia e já vimos esse conteúdo. Né? Eu fiquei abismado por isso sair no Fantástico. Quando alguém imaginou que um clube de futebol ia aparecer no Fantástico por notícias de bastidores, por negociatas. Gente, assim, infelizmente, essa é uma realidade do futebol, de muitos clubes ainda. Muitos clubes. Né? Quem está nesse meio sabe quem é sério, quem não é. Mas a exposição disso no Fantástico, que é o principal telejornal do Brasil, num domingo, isso me deu esperança das coisas mudarem. E as coisas efetivamente estão começando a mudar, porque, graças a Deus, não é só o Bahia que vem fazendo isso. Há clubes hoje que têm uma repercussão maior que a nossa, que tem uma gestão séria, como o Flamengo, por exemplo, como o próprio Palmeiras, como o Grêmio, né? Como o Atlético Paranaense, que, dentro de todas as divergências que a gente possa ter com as linhas de condução de Mário Celso Petralha, que é uma figura polêmica, ele está lá há 20 anos, e é indiscutível o crescimento que ele levou para o clube dele. Ele não era nem o primeiro do Paraná, hoje indiscutivelmente é, e indiscutivelmente está na frente, infelizmente, da gente e de alguns dos clubes do Rio de Janeiro. Né? E já vamos lá. Então, o que acontece? Esse próprio exemplo que eu trago, por fim, do Atlético Paranaense mostra como uma gestão com premissas, com métodos, leva a resultado. O Atlético Paranaense, ano passado, foi campeão da Copa Sul-Americana, esse ano está na final da Copa do Brasil. Até hoje eu também me coço quando eu falo que o Atlético Paranaense foi campeão da Sul-Americana. Né? Mas é um processo, gente, é um processo. Se você pensar que há pouco mais de 10 anos a gente estava na Série C, né? E hoje a gente vem sendo reconhecido no Brasil como um clube em claro crescimento, com a gestão séria, né? Com o número de sócios que triplica em um ano, a gente vê que nosso caminho, se a gente conseguir manter essas rédeas, vai trazer coisa boa para a gente. Né? Então, o grande segredo do sucesso no futebol, na minha leitura, é a continuidade de um modelo de trabalho que, como o Thiago falou, ele não tem que ser um plano de governo. Isso se aplica não só para as ações afirmativas, isso se aplica principalmente para a gestão profissional. Tem que ser um modelo de Estado, que é um modelo de clube. O clube não pode, na gestão de Guilherme e Vitor, ter uma gestão profissional, com cobranças, com metas, com métricas, e numa próxima gestão perder tudo isso. Né? Tem que haver um processo contínuo e a responsabilidade de cada um de nós, e aqui eu parabenizo a todos que vieram no sábado, pela manhã, a gente sabe que a dificuldade que a gente tem de discutir o Bahia, de trazer esses temas, e cada um tem suas responsabilidades, sua família, né? E
a gente parar para ficar falando de alguns temas que, em tese, podem até ser enfadonhos, né? Quem se importa com Profut, com compliance? Que diabo é compliance, né? Então, a gente tem que saber o seguinte: se a gente conseguir, por mais alguns anos, consolidar o Bahia, não só como um clube que fica brigando na primeira metade da tabela, porque isso, consequência do trabalho, virá, mas como um clube que tem profissionalização, que tem respeito às suas instituições, e aí eu falo de Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Assembleia Geral, que são todos vocês de sócios do clube, né? A gente vai conseguir trilhar esse caminho, se consolidar e fazer o Bahia cada vez mais forte. Valeu, gente.